Boa tarde, pessoal. Ou boa noite, né? Quase boa noite. Quase boa noite a vocês. Boa noite, professor Rocha. Boa noite, doutora Tudo Adriana. bem? Eu tenho uma certa dificuldade em tratamento. Eu não sei se chamo de Vossa Excelência, se eu De chamo de jeito nenhum. doutora, ou É, não se eu chamo precisa de me chamar você de mesmo. senhora, já começa por aí. Pode ser Adriana, pode ser delegada, pode ser deputada. Ok, muito bom. Muito bom, porque eu me sinto até constrangido de ficar chamando, a não ser Imagina. pela importância do cargo, né? Ficar chamando Não tô ouvindo. você que é bem mais jovem do que eu, do que senhora. Imagina. Então, pessoal, nós estamos aqui com a deputada, para mim, e eu acho que para a grande maioria, a delegada, né? Então, a gente tem esse título de delegado, que ficou muito delegada, que ficou muito marcado na sua carreira pela sua atuação, constante atuação na área de segurança pública, na defesa dos direitos das mulheres, né? Hoje a nossa live está começando um pouquinho mais cedo, porque a delegada, deputada, excelência, doutora Adriana Corsi, tem compromisso. A gente sabe que nesse momento é um momento de muita correria mesmo. Então, Pois é, muito obrigada, viu, professor, por adaptar aí a live. Eu agradeço muito a oportunidade, viu, de poder estar aqui conversando com você. É o meu maior interesse. obrigado, obrigado a você por estar participando, ter dado esse espaço. Essa live é do canal Mais Gel, né? Nós somos um canal no YouTube, que inclusive você já participou de uma live com a gente sobre o Isso direito das mesmo, mulheres. uma live sensacional. Ah, que bom que você gostou. O pessoal Gostei também muito. gostou, elogiou bastante sua participação. Nós, eu É, fico muito feliz, muito qualificadas, né? As pessoas convidadas, foi uma honra para mim fazer parte. tá, obrigado. Então, se eu não me engano, é o seu segundo mandato como deputada, né? Isso Então, mesmo, professora. é, Eu ainda sou delegada, né? Estou licenciada, já completei 20 anos de carreira na Polícia Civil e estou deputada estadual no meu segundo mandato. É, as- com... você abriu a onda de delegadas em Goiás, né? Porque depois de você vieram várias e várias delegadas até contestando os machistas aí a possibilidade de passar num concurso, na questão física, na questão de se preparação para a prova, né, É doutora? verdade, professor. A questão da presença das mulheres nas forças de segurança ainda é um grande desafio, mas com certeza nós avançamos muito. Por muito tempo, foi ligado segurança pública com força física. E isso, né, na mente de muitas pessoas, impossibilitava a presença das mulheres. Mas nós fomos aí provando a nossa capacidade, competência, sobretudo coragem. E hoje nós somos respeitadas como trabalhadoras da segurança pública, inclusive na Polícia Civil, que já somos aí um número muito grande de delegadas, investigadoras, escrivãs, e é sempre uma alegria a gente ver o quanto nós já avançamos. Mas é claro, precisamos avançar muito mais, né? Com certeza, a mulher tem que cada vez mais ocupar o seu espaço. E por falar do seu espaço dentro da Lego, são quantas mulheres dentro da Nós Lego? somos só duas, professor. É uma tristeza, um retrocesso, né? Nós somos, como mulheres, somos maioria da população em Goiás, somos maioria das eleitoras. Infelizmente, só duas mulheres foram eleitas, eu e a deputada Leda. Lá dentro, nós procuramos, né, honrar essa responsabilidade de representar as mulheres, trabalhamos unidas, embora sejamos de partidos diferentes, trabalhamos bastante unidas para apresentar projetos e defender os direitos das mulheres, mas realmente a política não está representando a população, né? Isso precisamos avançar na democracia, porque o democrático é a política
representar a população. E hoje nós somos mais da metade da população e dos eleitores. Portanto, temos esse direito e estamos lutando para isso. Eu tenho muita esperança que nessas eleições municipais nós consigamos avançar bastante. Temos muitas pré-candidatas, inclusive em Goiânia. Nunca tivemos, né, 4 pré-candidatas e a gente espera que isso represente, de fato, um avanço da presença das mulheres nos espaços de decisão. A gente imagina o quão é difícil para vocês duas, né, numa Câmara na Lego, onde no momento da posse, alguns dos seus colegas, por assim dizer, aparecem com as esposas sentadas no colo e fazendo toda uma alusão àquele machismo, aquela propriedade sobre a mulher. Isso, são gestos que têm uma simbologia, né, de machismo, de patriarcalismo, que nós temos que lutar sempre cotidianamente. Na verdade, é bastante difícil. No meu dia a dia, eu sinto mais difícil do que na polícia. Parece que na polícia, antes de mim, tinham vindo muitas mulheres que mostraram, né, a nossa competência, a nossa força, e a gente já estava avançando muito. Mas na política ainda o caminho é muito longo, porque é um espaço que tem que ser conquistado e que muitos não aceitam a presença da mulher ainda, né? E não entendem que nós não deveríamos estar lá, a não ser para servir cafezinho para eles. A gente sente isso e nós lutamos muito, não deixamos todos os dias de reafirmar a nossa representatividade e procurar defender os direitos das mulheres naquela casa. Temos deputados que são apoiadores nossos, né, que têm um pensamento também mais avançado e igualitário, mas temos aqueles que, infelizmente, ainda não entendem, né, essa luta pela igualdade e o respeito. Você é filha de um professor muito famoso. De 2 professores, professor. De 2 professores? É professora, ela aposentou agora, professora de enfermagem na PUC de Goiás. Foram quase 50 anos aí como professora. Que bom, que bom. O professor Darcy Acosta, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? A gente até discutir algumas políticas públicas de forma bem informal, né? Ele visitando os bairros e sentou aqui próximo a mim, num barzinho que a gente estava aqui na região leste, e ficamos até tarde conversando políticas públicas, ouviu com atenção, praticou entendeu o que o pessoal estava fazendo. Na verdade, ele foi um prefeito revolucionário em Goiânia, né? Eu acredito que sim, e muito injustiçado posteriormente pela história. Lembrados, né, professor? Até hoje são lembrados com carinho pela população. É um motivo de muito orgulho para mim. Que bom, que bom. Então, vamos começar aqui algumas, não digo sabatina, mas o nosso público, como você pode ter observado aí, a qualquer momento você pode responder a uma pergunta do pessoal que fizer diretamente para você, viu? Sim, quero agradecer a todos e todas que estão acompanhando. Estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta. A maioria do nosso público são professores, são jovens, alguns vão votar pela primeira vez, né? Alguns fizeram questão que mesmo nessa pandemia de registrar seu título de eleitor, então a gente tem uma faixa etária de 16 a 30 anos entre alunos e ex-alunos, e a gente tem também muitos professores que estão aqui para ouvir. Essa entrevista faz parte de uma live, de uma série que a gente está fazendo. Depois essa entrevista vai ficar gravada aqui no Instagram e a gente também costuma editar para depois postar no canal. Então, Adriana, vamos dizer assim, você está na Lego, já me falou que só tem 2 mulheres representando ali na Assembleia Legislativa de Goiás. Qual das comissões da Assembleia Legislativa mais te atrai? Ali, Constituição e Justiça, Criança e Adolescente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia. Eu sei que todas são importantes, Segurança Pública, algumas dessas, assim, Direitos Humanos, né? Algumas dessas, assim, te atrai mais. Qual que é o seu segmento
Com Assim, certeza, professor. Eu participo ativamente de várias comissões, né? Claro, segurança pública. Estou lá também como representante, compartilhando minha experiência como trabalhadora da segurança. Já fui presidenta dessa comissão, hoje sou vice-presidenta. Participo ativamente da Comissão da Educação. Como eu disse aqui, sou filha de educadores. Como policial, acredito que a primeira prioridade é a educação, para que a gente tenha, né, um mundo mais seguro, é investir em educação. Então, tenho muito orgulho de ser também deputada da educação, que defende os trabalhadores da educação. Participo também da Comissão da Criança e Adolescente, que é a área, como delegada, que eu escolhi atuar, professor, né? A que eu sempre trabalhei, fui chefe da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, tenho muitos projetos nessa área. E na Comissão de Direitos Humanos, onde nós discutimos lá o direito da mulher, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. É uma comissão muito ampla que debate todos esses direitos e eu faço parte ativamente também dessa comissão. então, assim, é bem amplo, né? Como mulher, você tem uma luta já, como eu já registrei aqui, bem ampla nessa questão de segurança pública e principalmente em defesa dos direitos das mulheres, né, doutora? Existe uma política pública que você irá propor como prefeita em relação às mulheres? Professora, existem várias, né? Nós estamos elaborando o nosso plano de governo de uma forma bastante democrática, mesmo nessa pandemia, realizando reuniões virtuais por temas, né? Educação foi a primeira, inclusive, saúde, transporte público, emprego e renda, mas também por regiões da cidade. Então, são muitas políticas públicas que estamos debatendo e o meu sonho é realmente ser uma prefeita que cuida da cidade como um todo. Mas não poderia deixar, né, de ter políticas relacionadas às mulheres. Primeiramente, professor, em relação à questão de geração de emprego e renda. Nós vivemos uma cidade onde a maioria, olha, veja bem, é acima da média do país. Nós temos cerca de 40% das famílias são chefiadas por mulheres sozinhas. Elas que cuidam da sobrevivência da família. Portanto, precisamos ter políticas de geração de emprego e renda, fomentar a economia solidária, crédito para as mulheres começarem pequenos negócios. Então, essa é uma grande prioridade minha. Outra questão, nós sabemos que Goiânia tem, pelo menos, professor, 5.000 crianças aguardando vaga no CEMEIS. Isso é muito difícil para as mulheres, porque quando a criança não tem onde ficar, é a mulher que perde o emprego, é a mulher que não tem como ir trabalhar, né? A gente sabe que existem pesquisas demonstrando isso. E é claro que nós, e eu sou mãe também, nós sabemos que precisamos saber que as nossas crianças estão em um local tranquilo para podermos trabalhar, né? Então, eu quero fazer um trabalho aqui, professor, e agora, né, com a aprovação do Fundeb ontem, que eu lutei muito também para que isso acontecesse, uma vitória dos trabalhadores da educação, dos estudantes, do povo brasileiro. Tenho certeza que teremos esse recurso. Quero uma Goiânia sem nenhuma criança fora da escola e do CEMEI. Esse é um propósito meu. Então, são mais de 5.000 famílias esperando vaga. Vou trabalhar para isso, para a gente ter CEMEI digno. Não concordo com essa ideia que está em voga agora da gestão de comprar container para colocar as crianças numa cidade quente como Goiânia. Não concordo. Absurdo. Não seguirei com essa ideia. Eu quero realmente termos os CEMEIs, né, que são aqueles locais com espaço digno para as crianças se desenvolverem, brincarem, estudarem, e também para os trabalhadores em educação ter dignidade no seu dia a dia. Portanto, são duas políticas que eu quero implantar, mas são várias, na verdade. Já fizemos até um encontro sobre isso. Queremos implantar políticas aí de proteção às mulheres contra a violência doméstica, um centro de referência que tenha médico, psicólogo, advogado, para atender as mulheres no momento que elas estiverem passando alguma situação difícil, para orientá-las, ajudá-las, né? Quero também que a nossa Guarda Civil Metropolitana acompanhe as mulheres que estiverem em situação de violência, de ameaça. Temos hoje um abrigo em Goiânia, professor, que eu tenho orgulho de ter ajudado a trazer o recurso do governo federal. É um abrigo onde as mulheres ameaçadas ficam protegidas, assim como seus filhos menores.
E eu quero realmente dar prioridade para ajudar essas mulheres nessa situação. Então, são muitas ideias, mas é claro, uma mulher prefeita vai governar para todos e todas. Porque, afinal, o que nós mulheres mais sabemos fazer é olhar por toda a nossa família, né? E a nossa cidade é uma grande família e nós temos que olhar por todos. Já que a gente está falando de educação, assim, para deixar bem claro, chegando alguns questionamentos também para a gente pelo WhatsApp, um questionamento que me foi feito aqui é qual foi o seu posicionamento em relação à previdência dos trabalhadores da educação proposta pelo governo do Estado? Bom, professor, aí eu quero aqui ter um espaço, porque realmente foi um momento assim, de muita luta da minha parte. Eu fui a deputada que mais falou na tribuna, que mais lutou, apresentei emendas, inclusive a minha foi a única que conseguiu caminhar um pouco e ser aprovada na CCJ. Então, essa previdência proposta pelo governo Caiado, ela é cruel e desumana, ela é pior do que a Previdência Nacional, ela penaliza os trabalhadores, além que veio acompanhada, além do que ela veio acompanhada de outras medidas que tiraram direitos também dos trabalhadores da educação, como a retirada do quinquênio. Então, eu quero aqui reafirmar o meu compromisso de lutar pelos direitos da educação. Não só votei contra, professor. Eu não só votei contra. Eu lutei contra. Quem quiser é só entrar nas minhas redes sociais, que estão meus discursos, minhas falas, a minha emenda, suprimindo os artigos aí que retiravam os direitos e penalizam os trabalhadores em educação e outros também, porque penalizou muitas categorias, não só educação. Penalizou saúde, penalizou outras. Porém, sem dúvida, e eu falei isso na tribuna, para mim o governo Caiado elegeu a educação como sua inimiga. Retira direitos, retira recursos, viu, professor? Retirou recursos da educação, retira direitos adquiridos antigos, de décadas, dos trabalhadores da educação, está fechando escolas, está fechando EJA, e eu fiz até audiência pública sobre isso, estive com a secretária de Educação por pelo menos 2 vezes para tentar impedir que eles acabem com o ensino de jovens e adultos, que é importantíssimo. É um trabalho belíssimo. Nós temos cerca de 1 milhão de pessoas em Goiás que precisam desse trabalho porque não tiveram oportunidade de estudar e, além disso, não querem fazer concurso público para a educação como é necessário. Então, essa é uma luta minha e eu estou sempre à disposição, como filha de educadores, para representá-los na Assembleia. Então, continuando o assunto de educação, a gente viu que tempos difíceis e sombrios, né, que se agravaram com o Covid, a gente viu que recentemente um dos seus colegas aí, na Légua, apresentou um projeto. O pessoal fala tão mal do socialismo, da intervenção do Estado na economia, que aquele discurso neoliberalzão. Mas aí o deputado Thales Barreto apresentou um processo, tipicamente a gente sabe que, principalmente professores da rede privada, de redução imposta de 30% no valor das mensalidades. A gente sabe que talvez em algumas grandes escolas, que é o número que cabe na palma de uma mão, não tenha um impacto tão grande, mas a gente sabe que a maioria das escolas privadas em Goiânia ou em Goiás são pequenas escolas, são pequenos empresários, são até antigos professores que abrem a sua escola e sobrevivem da mensalidade, além de pagar altos tributos, serão impostos a ele uma redução de 30%, a primeira mão era falado em 50%, isso a gente sabe que vai gerar o fechamento. Então, a gente, pelo menos assim, a parte do pessoal do segmento que me acompanha, acredita que isso é uma medida extremamente eleitoreira. E qual foi o posicionamento da deputada em relação a isso também? Bom, professor, esse projeto ele ainda não entrou em votação, ele ainda será debatido na Assembleia. Eu tinha colocado uma questão para que não pudesse demitir trabalhadores em educação, caso ele fosse aprovado, porém, essa minha emenda ela não prosperou, ela foi considerada inconstitucional, porque a minha preocupação também é essa, né, de que trabalhadores da educação sejam demitidos. Infelizmente, já está acontecendo, né? Nós temos notícia de que existem instituições que não estão conseguindo
mantê-los. Mas eu acredito, como você colocou, professor, que precisa haver diálogo. Porque nós temos, por um lado, pessoas que não estão tendo condições de pagar, que terão que tirar os filhos, e, por outro lado, nós temos instituições que precisam funcionar, que geram emprego e renda para a cidade. Então, acho que tem que ter um diálogo, tem que ter... infelizmente, a pandemia dificulta, mas nós temos que encontrar formas de dialogar, de debater, né? E que realmente todos os atores sejam ouvidos e entrem em algum tipo de acordo para que isso não aconteça. Mas o projeto não é só do Thales Barreto, é do Amaury também. Me parece que o projeto que ficou, que prosperou, foi o dele, e o Thales Barreto, como é presidente da Comissão de Educação, que está prosseguindo aí com ele. Mas ele ainda não entrou em votação, é possível que entre na semana que vem. Eu não tenho conhecimento ainda desse trâmite, mas a minha proposta é essa, de que nós tenhamos um diálogo com a sociedade para ver, né, os dois lados aí e a gente possa chegar a um acordo. Deputada, vamos agora aqui mudar um pouco o assunto, porque senão fica muito em cima só da educação. Assim, você é uma candidata, foi eleita e reeleita em cima de um momento onde o antipetismo na sociedade estava muito grande. A gente viu toda a situação das fake news, o que o PT foi responsabilizado diretamente ou indiretamente pela essa indústria do fake news como sendo o causador de todas as mazelas que a gente tem no Estado. Você acha que o antipetismo, pelo menos no Estado de Goiás ou no Brasil, está passando? Bom, professor, eu acredito que sim. É importante a gente, de forma assim, bem resumida, relembrar, né, que quando a presidenta Dilma ganha a reeleição em 2014, o seu adversário falou: eu não aceito, não vou deixar ela governar, e junto, né, com o agora presidiário Eduardo Cunha, impediram a presidenta de governar, né, com as pautas bomba. Quem acompanhou sabe, gerando aí uma grande crise política, e que nós sabemos que foi preciso, né, por várias forças políticas poderosas e econômicas, principalmente do Brasil, gerar esse antipetismo, gerar, né, toda essa criminalização do partido, como se fosse culpado de tudo, até como filho de Lula, dono de JBS, dono de não sei o quê. Ferrari de ouro. A filha da Dilma, as mentiras mais absurdas, né? E também acusações também absurdas que hoje estão caindo uma a uma por terra, né? Todas estão caindo, inclusive a presidenta Dilma já foi totalmente absolvida, já se sabe que ela não praticou nenhum crime, mas tudo isso foi preciso para a população aceitar a retirada de uma presidenta honesta, eleita democraticamente, e entrar esse pessoal que está aí no poder, destruindo os direitos do povo. Nós estamos falando aqui da Previdência de Goiás, mas tem a nacional. Tem a reforma trabalhista, tem tudo isso que tirou os direitos dos trabalhadores, né? Hoje nós temos uma relação de trabalho precarizada. Quem ganhou com isso, professor? Os grandes empresários, né? Não tem que pagar mais direito, não tem justiça do trabalho praticamente mais, né? Você faz o que quer, ainda mais com esse desemprego que está agora. Faz o que quer, o jeito que você fizer, a pessoa aceita para não passar fome, né? E que gerou uma crise econômica imensa, agravada agora com a pandemia. Então, o que eu acredito, professor, é que esse antipetismo gerado por essas fake news, essas mentiras sobre kit gay das escolas. Gente, quem fala uma coisa dessa nunca foi na escola do filho, nunca foi numa escola municipal, desrespeita os professores, nunca aconteceu isso, né? O PT esteve no poder por 13 anos, jamais teve isso. E o que acontece? As pessoas estão vendo, professor. Tanto é que as pessoas estão percebendo isso, que em 2016, né, que foi a primeira eleição depois do golpe contra a presidenta Dilma, que foi o auge desse antipetismo, foi muito difícil a eleição. Eu fui candidata a prefeita também, né? Já era deputada. Mas em 2018 já foi muito diferente. Não só eu fui eleita como a deputada mais votada de Goiânia, de todos os partidos, mas o Partido dos Trabalhadores fez a maior bancada de deputados federais do país, a segunda de estaduais e o maior número de governadores. Então, eu acredito que sim, acredito que a verdade ela se estabelece. É claro que todo partido político ele é formado por pessoas. Então, existem erros, existem acertos, né?
Mas dizer que o Partido dos Trabalhadores é o que mais tem pessoas envolvidas em corrupção não é verdade. Existe até um ranking. Na verdade, o primeiro partido é o DEM, depois vem o PP, depois vem outros. Então, é claro que em todo partido nós estamos vendo aí que até nas igrejas, né, tem corrupção, tem crime, que deveria ser uma coisa santa. Onde tem pessoas, infelizmente, tem até na polícia. Eu fui chefe da Polícia Civil, posso dizer que, infelizmente, temos também casos assim. E isso deve ser duramente investigado e punido, quando for verdade. Mas não pode ser imputado falsamente. E no mais, todo mundo está vendo aí que a acusação contra o ex-presidente Lula foi só para tirar ele da eleição, né? E esse indivíduo aí ganhar, para que o próprio juiz que julgou virasse ministro. Vê se tem lógica isso, né? A pessoa que está virando réu, né? Vira ministro do outro. Então, assim, até aquelas pessoas que não têm conhecimento jurídico, elas percebem que se tratou de um grande golpe aí contra o Brasil, colocando a gente nesse abismo aí, que a gente tem que encontrar força agora para sair, né? É verdade. Adriana, eu, assim, revelando a minha idade, eu nasci no final dos anos 60, lá no finalzinho dos anos 60. Estou quase igual a Cora Coralina. Eu venho do século passado e trago todas as idades do mundo. Mas o que eu quero destacar é que quando eu nasci, o atual prefeito de Goiânia também era prefeito de Goiânia. Mas, e ele gente... e eu já vi ao longo dessa minha vida, eu já vi ele anunciar a aposentadoria dezenas de vezes. E essa semana, novamente, ele anunciou. Você acredita nesse anúncio da aposentadoria do atual prefeito? Olha, eu vejo esse anúncio com muita parcimônia, professor, porque como o senhor mesmo colocou, isso já aconteceu algumas vezes, inclusive em 2016, com uma carta escrita, né, pelo prefeito, muito emocionada, né, de que estava deixando, que ia se aposentar, cuidar da família. E agora nem a carta teve, na verdade. Mas esse é um direito dele, a democracia faz parte da democracia, né? Esse jogo também, né? Então, eu acredito que se trata aí de mais uma vez, da mesma forma, a forma dele lidar. Eu, na verdade, professor, eu não critico, acho que é um direito dele, né? Da mesma forma que eu poderia agora dizer, não sei se eu vou ser pré-candidato, enfim, é um direito. O que eu critico é de que, na verdade, a questão das eleições, ela determina o que o prefeito atual faz. Porque você veja, nós ficamos 3 anos sem uma obra em Goiânia, nós ficamos 3 anos sem investimentos. E o que acontece? Deixou tudo, como sempre, para fazer no último ano. Será que não está interessado nas eleições? É lógico que sim. Só que isso prejudica muito a população. E é uma forma de fazer política antiga, arcaica, nada a ver com a idade dele, porque isso não se relaciona. Que eu respeito e defendo o direito das pessoas participarem com a idade que tiverem, mas é uma forma de fazer política arcaica que não cabe mais. As pessoas têm direito de gestão municipal durante os 4 anos da administração. O senhor veja só, professor, deixou para reformar as unidades de saúde todas ao mesmo tempo esse ano. Aí chega uma pandemia. O quanto isso está causando sofrimento e prejuízo para as pessoas que precisam se aglomerar nos outros locais, que têm que percorrer, né, vários locais da cidade para conseguir tratamento e não estão conseguindo. Os trabalhadores de saúde de Goiânia estão morrendo, estão pedindo demissão porque não tem remédio, não tem estrutura, não tem exame, estão passando grande dificuldade. Ontem mesmo eu estive discutindo com os trabalhadores líderes do Sindsaúde a situação terrível, desumana, indigna dos trabalhadores da saúde de Goiânia, com várias unidades em reforma ao mesmo tempo. Deveria ter ido reformando ao longo do mandato e hoje, na pandemia, não estaríamos passando essa situação. O senhor veja o BRT, cujo recurso veio do governo federal, no final do governo Paulo Garcia, eu estava lá e sei disso, já estava começado. Se ele tivesse terminado, não estavam os trabalhadores e trabalhadoras de Goiânia passando essa situação nesse transporte público horrível, péssimo, desumano que nós temos em Goiânia, se contaminando porque tem que trabalhar, né? Como tomar cuidado dentro de um ônibus lotado, professor, de um terminal superlotado? Então, infelizmente,
eu não critico e respeito essa forma do prefeito fazer, de dizer que não vai mais, aí chega no último dia e fala. Eu só acho que nós devemos esperar dia 16 de setembro à meia-noite para a gente saber. Porém, eu critico como as eleições dominam a gestão. E por isso que eu acredito que ele é candidato, porque justamente ele fez isso mais uma vez, deixou tudo para fazer no último ano, mais de 100 obras ao mesmo tempo, e aí chega uma pandemia causando aglomeração, contaminação das pessoas e muito prejuízo à população. Inclusive, essa política é uma política que parece que está dando certo para ele, né? Não para a população. Deixar todas as obras para o último ano. Nós temos denúncias, é lógico Veja, que ninguém... professor, por que nós temos 5.000 crianças sem vaga na creche, no CEMEI? Porque não houve investimento nessa área ao longo do mandato. Agora estão comprando containers, que é uma solução muito rápida, mas é uma solução indigna para as crianças. Não é o adequado para as crianças estudarem. É complicado, né? Ficar ainda mais Goiânia, é uma cidade que nós estamos entrando agora, saindo do inverno. A gente sabe que vem esse calorão aí de setembro, outubro, né? Terrível, uma temperatura elevadíssima. Você enfiar dentro de um container professores e crianças. Mas é a solução rápida para quem só trabalha no ano de eleição. E sem contar que a mídia, alguma parte da mídia, diz que o prefeito não gastou nem um terço da verba que foi destinada ao governo federal à questão da saúde em pleno nessa pandemia. De que o secretário de Finanças pediu demissão por essa razão. Eu não há provas disso. Existem denúncias nesse sentido. Foram 134 milhões que vieram, que já chegaram, há outros aportes para chegarem, e que não foi investido no combate à Covid. É claro que não foi. Nós não tivemos uma atuação proativa da gestão municipal para com o Covid. É por isso que estamos aí chegando a 1.000 pessoas mortas. Não sabemos quantas pessoas estão doentes em Goiânia, porque não foi comprado testes, agora que está fazendo teste. Você vê a Aparecida ali do lado, professor, para não falar que eu só defendo meu partido, é do mesmo partido. Desde o início, compraram os testes, fizeram não só a testagem, mas o rastreamento, que você faz aqui. Uma pessoa está com sintoma, testou positivo, você vai cuidar da família dela, dos colegas de trabalho, de onde ela andou, descobre quem está, isola e cuida das famílias. Isso faz com que as pessoas tenham a sua vida salva, protegida e não contaminem outras, mas isso não foi feito em Goiânia. Infelizmente, não foi chamada a sociedade para debater o isolamento que era preconizado, né, de 50%. Uns setores da sociedade fecharam, outros não, foram muito prejudicados, como a 44. Enfim, foi realmente uma grande omissão e as pessoas estão pagando com sua vida e infelizmente, está longe de acabar esse drama aqui na nossa cidade. Outras cidades já saíram da situação, já estão saindo, já estão naquele amarelo, né, no mapa, e nós, infelizmente, estamos em alta. O PT, dessa vez, ele vai sair uma chapa puro sangue ou ele está aberto a coligações, alianças? Bom, já ia responder, porque alguém fez essa pergunta e eu estava lendo, professor. Que bom que o senhor falou. Então, na verdade, nós estamos buscando aliança, sim, para a chapa majoritária, né? Uma vez que na chapa proporcional não há alianças nesse ano, mas nós estamos, sim, tendo diálogo com vários partidos que são do nosso campo democrático popular e acreditamos, sim, que teremos aliança. Mas, devido à eleição ter sido adiada, né, a data da eleição, as convenções também tiveram suas datas adiadas e a maioria dos partidos deixa aí para definir no último momento. E é justamente isso que está acontecendo. Então, estamos dialogando, mas acreditamos que as definições somente virão em meados de setembro. Então, delegado, já respondeu a questão. Pode, a qualquer momento, como eu disse no começo da live, responder aqui, porque o interesse realmente o pessoal está interessado nas suas propostas. Muitas perguntas, muitas participações, muito obrigada. Eles estão, assim, participando das nossas lives para conhecer os candidatos. Vendo só os coraçõezinhos subindo aqui. Muito feliz, muito obrigada. Adriana, a juventude,
né? A gente sabe que a prefeitura, já falamos de educação, mas ali ainda falta em Goiânia muitas políticas públicas relacionadas à questão da juventude, né? Como, por exemplo, nas áreas de periferia, sobretudo, né? A gente tem um descaso muito grande com a questão cultural, tem um descaso muito grande, não tem espaço para os jovens se reunir. A gente acredita que vai haver o tempo em que se possa reunir novamente, né? E entender um pouco de educação, um pouco de cultura. Como você disse, vocês já discutiram alguns projetos Já à discutimos pauta de bastante, juventude? professor. Essa é uma prioridade para nós, até porque o senhor falou aí da gestão do meu pai, e a grande marca da gestão do meu pai, uma delas, né, foi a atenção e o carinho para com as crianças e adolescentes. Então, havia um projeto chamado Cidadão 2000, quem foi da época vai se lembrar, que foi premiado até na ONU, e que levava, professor, cultura e esporte para todas as crianças da cidade, principalmente as de situação mais vulnerável. Começou com as crianças em situação de rua, as crianças em situação de trabalho infantil e cuidar das famílias. Colocava as famílias nos programas sociais, acompanhava para que essas crianças pudessem ser cuidadas com carinho, colocava na escola, conseguia vaga, mas o principal, criança e adolescente, todas, tinha esporte e cultura, principalmente nos bairros mais distantes do centro. Agora, para a juventude, nós tínhamos, né, nesse mesmo programa, um atendimento de primeiro emprego, né? Então, capacitação para o primeiro emprego, já saía dali com o emprego garantido, porque havia uma grande parceria com o setor privado da cidade, que é disposto a ajudar. Na época, foi super disposto. E esse programa, professor, ele foi criado na gestão do meu pai, mas as gestões que vieram, inclusive de outros partidos, ampliaram, né? Inclusive do professor Nion Bernardes, do professor Pedro Wilson, não só continuaram, como ampliaram esse programa, atendendo aí milhares de adolescentes, jovens de Goiânia, e que, infelizmente, esse mesmo prefeito que está aí hoje, quando assumiu, ele fechou. E não existe isso hoje, não existe nenhum programa de cultura e esporte, escolinha esportiva, primeiro emprego, nada disso em Goiânia. E não é à toa que, infelizmente, os nossos adolescentes estão cada vez mais sendo aliciados pelo crime, sendo mortos em situação de violência gravíssima. E isso precisa ser visto pela gestão. Isso é responsabilidade nossa. Quando foi fechado o Cidadão 2000, professor, eu era chefe da DPCA e eu que investigava os homicídios de adolescentes aqui em Goiânia. Todos. De todas as crianças e adolescentes. O último ano que funcionou, e funcionava mal, porque ele colocou qualquer pessoa lá, que não era da área, para justificar, né, o fechamento. E funcionou muito mal. Morreram 22 adolescentes envolvidos com pequeno tráfico. No ano seguinte, depois de fechar, morreram 79. Então, foi um aumento, assim, né, mais que o triplo. E por isso é muito lamentável para a gente. Agora, nós estamos discutindo muito também, professor, a questão, e hoje eu tenho um debate sobre isso, é por isso que às 19 eu tenho outro compromisso, que é sobre o direito à cidade. O direito de estar na cidade e se divertir, e trabalhar, e viver feliz. Então, isso entra muito em questão cultural. Nós hoje temos uma cidade que não dá acesso à cultura para a nossa juventude, a não ser que seja juventude muito rica, que tenha condições, né, de comprar aí camarotes e isso e aquilo. Enfim, nós precisamos ter políticas culturais que deem acesso a toda a nossa juventude. O centro de Goiânia, por exemplo, a nossa juventude não tem direito à cidade no centro de Goiânia. Primeiro que é escuro, que é ermo. Segundo que as forças de segurança são orientadas a reprimir, ao invés de proteger essa juventude que vem, por exemplo, quando tem um evento igual o Chorinho. O Chorinho fechou, que eu já fui, que minha filha frequentava, muito antes da pandemia. Por quê? Violência, morte, repressão das forças de segurança, não tinha apoio do poder público. Então, nós temos que ocupar o centro, né? Que é bonito, Inclusive, que tem construções Art Deco belíssimas, né? Que a gente precisa ocupar o centro. Para você ver, o centro é tão ermo que se uma mulher estiver aqui na delegacia da mulher à noite, ela corre risco, porque é tudo escuro, não tem segurança. E o ônibus? Como que a nossa juventude vem
do bairro mais distante para uma atividade cultural no centro, se depois, mais tarde, não tem condução, não tem transporte público para ela voltar. Então, tudo isso tem que ser discutido e a gente tem uma cidade que é viva, que pulsa, mas que tem que dar direito a todo mundo. Você vê os nossos parques. Nós temos os parques mais lindos, né? São 40 parques, professor. Como que não tem atividade cultural nesses parques, né? Tem que ter segurança, tem que ter câmera, tem que ter toda uma organização para as famílias, para os... Então, são ideias aí que nós sonhamos em poder fazer na nossa cidade. Inclusive, algumas pessoas temem muito mais andar pelo centro à noite do que nos bairros das periferias com pior infraestrutura. Mas eu estou falando, são casos que a gente sabe, né, de mulheres jovens, de pessoas que precisaram ir na delegacia da mulher e se sentiram amedrontados pela falta de segurança que tem hoje no centro. E os jovens dos bairros mais distantes que se sentem com medo e ameaçados até pelas forças de segurança, que não os reconhecem muitas vezes como cidadãos. Inclusive destacando, eu inclusive tive até alunas vítimas de homicídio na porta da escola, né, porque estava fazendo um curso à noite e sem segurança nenhuma, foi assaltada. Nossa, e tomou um tiro. E, triste, muito Pois marcante. Isso tudo a gente está discutindo, né? Inclusive fizemos uma reunião sobre isso, muito boa, participaram dezenas de pessoas, não só do meu partido, mas do movimento estudantil, da juventude, da área da cultura, de tanta coisa que a gente pode fazer na nossa cidade, que na verdade não precisa de tanto recurso, mas sim de boa vontade e de ouvir as ideias, né? Eu acho que uma pessoa perguntou aqui, professor, se eu vou restituir o orçamento participativo, né, que meu pai fez, onde a população dos bairros decidia como usar o orçamento. Eu acho que, além disso, nós precisamos ter uma série de formas de diálogo com a população. Acredito que hoje a população quer uma política mais transparente, mais próxima das pessoas e que ela possa participar, né? Que ela se veja nela. Por isso mesmo, eu, inclusive, lancei uma plataforma virtual do plano de governo, chama Fala Goiânia. Todo mundo pode entrar, é só pôr Fala Goiânia, e você vai entrar e dar sugestão, falar do seu bairro, do que acha que eu tenho que fazer na cultura, na educação. A gente está recebendo muita sugestão. E eu quero trabalhar assim como prefeita, né? Se eu tiver essa oportunidade. A gente ter várias formas de diálogo, ferramentas mesmo, pessoais, né? Porque essa pandemia vai passar, né, professor? Eu acredito muito na ciência, acredito muito nas universidades. E eu tenho, assim, convicção e certeza que em breve nós teremos uma solução aí para essa situação, vamos poder nos encontrar, nos abraçar, e eu quero poder, né, estar com a população de Goiânia discutindo as prioridades para cada região, para cada área. Então, deixa eu dar uma corridinha aqui, porque a gente sabe do seu compromisso. Eu vejo o tempo passar, hein, professor? Já estamos quase no final aqui. Como foi citado aí, a questão do centro também envolve a questão do transporte público. O atual prefeito teve algumas reeleições por aí, prometendo em 30 dias resolver o problema de transporte público em Goiânia, que está nas mãos de grandes empresas e sempre esteve nas mãos das grandes empresas. É possível a gente romper esse monopólio num país que se diz neoliberal, num país que se diz apoiando a ampla concorrência, ainda nós temos um monopólio de algumas empresas sobre transporte público em Goiás, em Goiânia, diga-se de passagem, que em momentos de pandemia chega ao absurdo de reduzir a quantidade, a oferta de ônibus. E os trabalhadores... Olha, eu tenho colocado isso com muita indignação, né? Inclusive como deputada também na Assembleia, que nós temos aqui em Goiânia um dos piores transportes públicos do Brasil. E eu falo porque conheço de outro estado, como já andei demais aqui em Goiânia, morei no Novo Mundo a metade da minha vida e andei de ônibus Goiânia inteira. E posso dizer para vocês que é o segundo mais caro e é o pior transporte público. Por grande coincidência, professor, as licitações dessas empresas que estão há décadas sempre
na gestão do atual prefeito. É uma grande coincidência. E o que acontece? O contrato que elas têm lá, parece que ele só serve, ele só é lembrado na hora de aumentar a tarifa. Porque os outros itens desse contrato, eles não são lembrados. Cadê o ar-condicionado numa cidade quente igual Goiânia? Cadê a troca da frota para ter uma frota nova que assegure a segurança das pessoas? Cadê a questão da mobilidade das pessoas com deficiência, que é lei? Cadê a questão das linhas de acordo com o que as pessoas precisam? Tem meninas, mulheres que não podem estudar à noite porque elas têm que andar 2 quilômetros para chegar no bairro delas. Eu fui lá no Primavera conhecer. E assim tem vários bairros, que eles põem a linha que eles quiserem. Não é a linha que as pessoas precisam, que o bairro precisa. Agora, estava ruim. Mas nessa pandemia, professor, essas empresas mostraram o seu lado cruel e desumano. Estava ainda em isolamento, elas retiraram ônibus da frota para ficar superlotado. Superlotado. E ainda em isolamento, a 60% do comércio da cidade fechado e os ônibus superlotados e as pessoas... Existe já uma pesquisa, inclusive, professor, da nossa Universidade Federal, comprovando que um dos fatores maiores de contaminação em Goiânia, porque isso, infelizmente... isso aconteceu em outro lugar, mas não foi igual aqui. Aqui foi pior que todo o Brasil. Foi o transporte público de Goiânia. Cruel e desumano. Então, como algumas pessoas estão falando, professor, o que Goiânia precisa é de uma delegada mesmo. Porque nós precisamos cuidar e acolher das pessoas que precisam, mas tem hora que a gente precisa ser dura e cobrar, inclusive, os contratos. E isso, com certeza, não só é possível, como deve ser feito, e nós faremos. Delegada, para não te atrasar também, que você tem que cumprir seus compromissos, o tema da nossa agência sabe que esse Covid vai trazer para o mundo, para o Brasil e também para Goiânia uma profunda crise econômica, social, para 2021. Com a prefeitura nas mãos, inclusive esse é o nosso tema do nosso encontro aqui, como tirar Goiânia da crise do Covid-19 a partir do ano que vem? Bom, primeiro, professor, nós precisamos ter isso claro, porque parece que tem prefeitos, governadores e até presidente que não leva a sério a questão da pandemia, que acha que é uma brincadeira, que não se importa com as pessoas que estão morrendo, com as pessoas que estão doentes, sofrendo, passando falta de ar, não se importa com as pessoas que perderam seus empregos, estão passando necessidades, estão passando fome, estão sofrendo de ver seus filhos precisando das coisas. Então, nós precisamos primeiro nos conscientizar. Nós estamos numa grave crise sanitária, econômica e política. E nós precisamos ter prefeito, prefeita, que tenha consciência disso, que se disponha a cuidar da cidade, a colocar o ser humano em primeiro lugar. Primeiro lugar é a pessoa, é o ser humano. Então, nós precisamos ter ações, professor, de geração de emprego e renda, porque o desemprego está imenso na nossa cidade, no país todo. Já vinha uma política econômica muito equivocada, que não pode nem ser chamada de neoliberal, muito ultrapassada, muito equivocada, que no mundo todo estão dizendo que nem neoliberal é muito atrás, muito atrasada. E que estava nos levando para uma grande crise, o menor PIB da nossa história. Mas com a pandemia ela se agravou profundamente. Então nós temos que fomentar a economia solidária, fomentar a linha de crédito, professor, ter linha de crédito, né, com juros de mãe, ou seja, sem juros, para ajudar as pessoas. É para isso que existe o Estado, para que as famílias possam começar pequenos negócios para sobreviver, as mulheres, os jovens. Nós precisamos ter apoio a quem gera emprego e renda. Você veja, a 44, professor, é o segundo maior polo de vestuário do Brasil. Não tem uma linha, uma agulha de apoio do poder público. Gera milhares de empregos, diretos e indiretos. E nós precisamos apoiar. Eu quero ser a grande parceira, quero criar outros arranjos locais, como a 44, e apoiar. Quero ser a grande parceira, ajudar a organizar, dar crédito, ajudar a trazer gente de fora para comprar, o que for preciso. Eu quero ser a grande parceira, porque nós precisamos ter emprego para o povo. Nós precisamos ter renda para a cidade para poder investir em educação, por exemplo.
Educação, nós passamos um ano que nós vamos ter que repor, porque 20% das nossas famílias não têm acesso à internet, as nossas crianças não estão tendo acesso. Muitos professores se desdobrando, fazendo o que pode, sem ter tido nem um treinamento, se preparar para isso, fazendo o que pode, né? Nós vamos ter que repor, até porque, professor, uma grande parte das crianças que estudam na rede privada, elas virão para a rede pública. Então, nós precisamos nos preparar para acolher, valorizar os trabalhadores em educação. Primeira coisa, valorizar. Estão aí lutando para receber a database em Goiânia. Gente, database é lei. Database não se discute, se paga. Né? Sem então, contar que em plena pandemia, né? Da educação, ter uma educação sem nenhuma criança fora da escola e do CEMEI e realmente, junto com esses trabalhadores e trabalhadoras, repor com muito carinho, né? Porque cuidar das nossas crianças, cuidar da educação básica, tem que ser a grande prioridade. Investir na saúde, professora, saúde que tenha o ser humano em primeiro lugar, saúde preventiva, saúde da família, saúde básica. Precisamos ter pediatra em Goiânia, que hoje não tem, né? Pouquíssimos pediatras. Investir na saúde mental, que é um direito das pessoas. Problemas que estão se agravando muito nessa pandemia e que houve uma restrição no investimento, fazendo com que a maioria das pessoas não tenha mais acesso. Isso foi denunciado para mim na Assembleia, já passei até para o Ministério Público. Antes ainda da pandemia, imagina agora, né, como está. Então, fazer um grande investimento. E o transporte público, professor? Transporte público é uma concessão do Estado. Ele tem que ser digno. Ele tem que servir as pessoas. Não é a pessoa que tem que servir a empresa. Eles falam que não tem lucro. Me fala, professor. Professor de geografia, como o senhor. Existe empresa que fica décadas num negócio e não tem lucro? Existe, professor. Não e crescendo a cada ano, né? Jamais que ela ficaria se não tivesse lucro. Né? Isso é conversa. Então, a gente quer serviço digno, de qualidade para a população. Se a população puder andar no transporte público bom, até o nosso trânsito vai melhorar. Porque as pessoas vão preferir, às vezes, ir de moto do que ir de carro, a ir de transporte público. Inclusive, há pouco tempo eu estive em Curitiba, a relação de transporte, comparando transporte público de Goiânia com Curitiba é assustadora, né? E não é uma cidade Curitiba, muito mais rica Porto do que Alegre. Goiânia. A grande maioria, professor, a grande maioria eu fui, conheci. Então, a gente vai lutar por isso aqui. Mas por isso que é preciso eleger pessoas que não têm, né, esse compromisso com as empresas, porque senão as coisas não vão caminhar mesmo, não. Então, deputada, eu gostaria de agradecer. Primeiramente, antes que eu me esqueça e perca meu carinho da minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha muito jovem, menos de 10 anos de idade, que me acompanha em todas as lives. Ela me intimou a mandar um beijo para ela, beijo para você, Renatinha. Ah, que gracinha! Beijo. Um beijo, viu? Que legal que você acompanha. Beijo para todos os professores, um agradecimento muito, fomos muito acompanhados de professores aqui. Dizer para o pessoal que a live correu tão bem, que eu não tive tempo de repassar algumas perguntas de vocês aí, mas tem aí um Instagram da deputada, que todos acompanhem, comecem a seguir o Instagram dela. E tem o Fala Goiânia, professor, a nossa plataforma virtual que vai refletir no nosso plano de governo, com certeza, viu? Muito obrigada também aos professores e professoras, estudantes, todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigada. Obrigado, deputada. Obrigado, professor Lobão, professora Nara, que é também do nosso canal Magel. E avisar o pessoal que a live vai ficar aí no IGTV e a gente deve postar essa live também. Muito interessante. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Parabéns por promover esse debate. Acho que é um momento, né, que a gente não pode se encontrar e esses canais de diálogo com a sociedade são importantíssimos. Viva a nossa democracia, viva o diálogo com a sociedade e a transparência. Obrigado. E o nosso canal está sempre aberto, precisando de divulgação, alguma coisa, nós estamos aí, né? Independentemente de corrente partidária, de política, independentemente de sexo, né, que em Goiás ainda tem, infelizmente, isso aí, pode contar com a gente se precisar divulgar alguma coisa. Beleza? Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal.
Obrigado, deputada. Foi um prazer ter a senhora aqui. Até mais. Tchau, gente. Tchau.